Tu és digno de ser cultuado. E aqui estão, ó Deus, as pessoas que o Teu Espírito Santo reuniu para Te adorar neste lugar. E no nosso culto, ó Deus, nós separamos esse tempo para abrirmos o nosso coração e humildemente pedir a Deus, fale conosco através. Nós a recebemos como Sua palavra para a nossa vida e Te pedimos que todo impedimento a ela, de qualquer origem, sejam vencidos agora em nome de Jesus, e que o propósito para o qual ela foi enviada se cumpra, fique claro no coração de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 25, a conhecida parábola das 10 virgens diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem, indo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Amém. Esse texto é muito conhecido, eu sei que todo mundo aqui já o leu, já ouviu. E quando eu falo a palavra das 10 virgens, você sabe do que se trata. O nosso tempo é curto e ele é muito profundo e tem muitas informações. Então eu vou, no tempo que eu tenho, passar algumas informações abençoadoras deste texto para a nossa vida. Primeiro, eu queria que todos soubessem que se trata de uma parábola. E parábola não é um conto, não é uma história. Parábolas são revelações de Jesus. Ele está revelando algo que vai acontecer, do jeito que vai acontecer e como acontecerá. A parábola das 10 virgens fala do arrebatamento da igreja. Quem aqui sabe do arrebatamento da igreja? Diga amém. Amém. Nós sabemos. Esse texto, ele está para se cumprir. Não sei se você sabe, mas toda a Bíblia, todas as profecias da Bíblia, quase 90% delas já se cumpriram. Coisas estrondosas que ninguém nunca imaginou que ia se cumprir, se cumpriram. Quando Deus disse para Noé: eu vou cobrir a terra com águas, parecia um absurdo, nunca tinha chovido. Quando ele falou que uma virgem daria a luz, coisas assustadoras aconteceram. E essa daqui é uma das coisas assustadoras que vai acontecer a qualquer momento. Então, parábola são revelações de Deus. Jesus está revelando algo desconhecido dos homens, partindo de algo que nós conhecemos. A parábola sempre parte daquilo que você sabe para revelar as coisas do céu que você não sabe. Então, quando Jesus dizia: o semeador saiu a semear, todo mundo sabe que é o semeador semeando. Mas a interpretação da parábola está falando da palavra de Deus sendo implantada no coração das pessoas. O sábio construtor edificou a sua casa sobre a rocha. Todo mundo sabe que é edificar uma casa na rocha e uma casa na areia. Mas ele está falando de uma vida nas promessas de Deus, está falando de vida, não de casa. Quando ele fala de ovelha, ele não está falando de ovelha, ele está falando de pessoas. E aqui ele está falando de como se dará o arrebatamento da igreja. Ele diz: o reino dos céus
é semelhante. O reino dos céus, ele começou quando João Batista começou pregando, é chegada a voz do reino dos céus. A primeira mensagem de Jesus é chegada a voz do reino dos céus. E aqui ele está falando como é que termina o reino dos céus. O reino dos céus já está na terra há mais de 2000 anos. Ele está terminando aqui. Muita gente nem sabe do que é o reino dos céus. Já está passando o tempo dele. Ele foi profetizado muito tempo antes de chegar, chegou, aconteceu, e muita gente entrou e muita gente nem entendeu o que era o reino dos céus. Então o reino dos céus, ele é semelhante a 10 virgens. 10 nós aprendemos aqui ontem, que é um número completo. Está falando de todos aqueles que de alguma forma sabem que Jesus vai vir. As 10 virgens sabiam do noivo. Elas foram ao encontro do noivo. A expressão virgem, quer dizer, de branco, significa pessoas que não são, como muita gente entende, 5 salvos e 5 perdidos. Não. É 10 pessoas que se achavam salvas. De branco, com lâmpada, com azeite, sabia do noivo, estava esperando o noivo, queria ir com o noivo. Bombástica revelação, Jesus dizendo: metade das pessoas que sabem que Jesus vai vir, que querem ir com ele, ficarão. 5%, 5 das 10, 50%. Número 10 está dizendo plenitude, de todo mundo que sabe de alguma forma, através das religiões, ou da televisão, ou do testemunho, ou onde elas congregam, em qualquer parte do mundo, de todo mundo que sabe que Jesus virá, metade fica de fora. Quem me entendeu? Diga amém. Amém. Você não pode fazer parte dessa metade. O que está sendo revelado aqui por Jesus é assustador. E ele diz como isso se deu. Elas saíram ao encontro de Jesus e em dado momento, à meia-noite, tardando o noivo, elas cansaram e dormiram. É unânime no mundo hoje que todo mundo diz que Jesus está demorando. Lembra quando ele subiu no monte? Lembra quando Moisés subiu no monte Sinai? Todo mundo achou que Moisés estava demorando. Ele não levou comida, não levou água. Tardando Moisés, o povo foi adorar o bezerro de ouro. Então muita gente não acredita mais que Jesus vai vir. Faz muito tempo. O próprio Jesus havia profetizado que muitos dirão: onde está as promessas de sua vinda? Pedro falou: as pessoas esquecem que ele é longânimo e muitos o têm por tardio. O próprio Jesus montou algumas parábolas para nos alertar, dizendo: eu vos tenho predito, eu tenho vos avisado, acontecerá. Então nós estamos vivendo num mundo maduro para o juízo, um mundo que está na véspera do arrebatamento, e eu não conheço nenhuma profecia para mim dizer: olha, essa falta se cumprir para Jesus voltar. Só está faltando a trombeta tocar. E os salvos serem transformados e encontrar com o Senhor nos ares. E todos nós achamos que nós vamos. Mas me assusta quando Jesus diz: olha, desse pessoal que tem certeza que vai, metade vai ficar. E diz por que eles vão ficar. Porque eles praticaram um cristianismo chamado de louco, um cristianismo imprudente, um cristianismo de nécios. Que cristianismo é esse? Um cristianismo que eles não consideraram a ação do Espírito Santo de Deus, representado aqui pelo azeite. Jesus demorou, 2000 anos se passaram, e as pessoas foram praticando um cristianismo da cabeça deles. Um cristianismo que eles entendiam que deviam ser assim. Um cristianismo.
mais social, mais religioso, e esqueceram do compromisso mesmo, um compromisso de casamento. Um compromisso de quem se conheceu, se apaixonou, se amou, entregou a sua vida um para o outro, e disseram o Salvador e o Salvo: eu não consigo ficar sem você. O Salvador diz: eu quero você. E uma vida de amor. E o cristianismo hoje foi levado para longe disso. Isso aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Israel celebrou as festas do Senhor por mais de 1000 anos. Aqueles memoriais, aquelas festas, era exatamente para eles não se perderem até o Cristo que viria. Quando Jesus veio, Israel estava perdidinho, tanto é que eles o mataram. O Cristo estava ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ninguém queria Cristo, eles queriam matar o Cordeirinho lá no templo. Não perceberam que chegou o tempo do cumprimento profético, Jesus estava ali cumprindo as profecias e eles não notaram. Então, queridos, quando o texto diz de um cristianismo perigoso, um cristianismo suicida, um cristianismo louco, ele está dizendo: como é que alguém espera casar com Jesus, sabe que Jesus vem? O casamento é uma parábola, é uma simbologia para você entender. Imagine que duas pessoas vão se casar e elas não se amam. Elas não se entendem, elas não se falam. Como que elas vão se casar? Elas não se encontram. Seria possível uma noiva perder o seu próprio casamento? Não comparecer? O texto está dizendo que quando elas saíram para encontrar com o noivo, tardou o noivo, e porque o noivo demorou, elas dormiram. Normal, é humano dormir. É humano a gente cansar. É humano a gente falar: eu fui até onde deu. Mas à meia-noite teve um grito. Meia-noite quer dizer fim de um período chamado dia. Vai começar um novo dia. O dia da graça termina e vai começar agora um outro período. À meia-noite chegou o tempo. O dia do gentio termina à meia-noite, do judeu termina às 18. Mas como a igreja que vai ser arrebatada é praticamente composta de gentios, a parábola das 10 virgens está falando para nós, gentios. No fim do período do dia da graça, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sair ao encontro. Quando elas ouviram: o noivo está aí elas perceberam que algumas não tinham mais azeite. Elas tinham roupas brancas, elas tinham vasilhas, elas sabiam do noivo, elas tinham um pouquinho de azeite, mas na hora de encontrar com o noivo, acabou o azeite. E o azeite, eu disse que é símbolo do Espírito Santo. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Como está a sua vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus? A roupa branca está dizendo a nossa religiosidade, gravata, meu vocabulário cristão: paz, irmãos, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, estou feliz, estamos alegres. Quando eu me converti, todo mundo que dava testemunho falava: estou muito feliz com Jesus. Mas você conhecia aquela pessoa, estava nada. Reclamava o tempo todo. É vocabulário. A pessoa adotou um vocabulário, adotou um jeito, ele faz parte da religião. Esse cristianismo é perigoso. Elas não tinham, ela está representando aqueles que não tinham comunhão com o Espírito Santo de Deus. Lembra que Jesus falou: eu vou para o Pai, eu vou enviar um outro Consolador, e ele vai ficar aqui com vocês até a gente se encontrar nos ares de novo. O Espírito Santo de Deus, ele está fazendo a obra dele na terra desde que Jesus foi, até levar a igreja para encontrar com Jesus. Tem gente que no seu desespero fala: cadê Deus? Ele está aí, está fazendo a sua obra.
Ah, porque o mundo está assim, porque o inimigo está... Fica tranquilo, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra dele. O Espírito Santo de Deus está salvando. O Espírito Santo de Deus está revelando. O Espírito Santo de Deus está curando. O Espírito Santo de Deus está santificando. Tem um povo que está crescendo em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas também tem um povo que eles abandonaram essa vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus e criaram um cristianismo de fachada, um cristianismo de resultados, um cristianismo de imediatismo, de egocêntricos, porque Deus é assim comigo, porque Deus faz isso para mim, porque Deus é um Deus para mim, é Deus comigo, é um Deus do tamanho da própria pessoa. E não se trata de um cristianismo de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu não posso me enganar, eu não posso te enganar, você não pode se enganar. Por quê? Porque é muito perigoso, um dia vai fechar a porta. E aí não adianta falar, eu tinha gravata, eu pregava bonito. Não, se você não tiver uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai levar a igreja. É Ele que vai arrebatar os irmãos. É Ele que vai reunir o corpo e apresentar. E quem que Ele vai reunir? Todos que Ele salvou. Quem já morreu vai ressuscitar. E quem está vivo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. E juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Já pensou para um cristão que viveu na igreja perder esse momento? Por que ele perdeu? Ele descuidou do mais importante no casamento. No casamento é preciso ter amor. Ninguém pode entrar num relacionamento de doação de vida baseado em interesses, baseado em eu acho, ou me disseram, ou eu acredito que. Não, se tratava de um relacionamento de amor. Eles vão se casar. Imagine se duas pessoas que vão se casar nem se falam, não sentem nada uma pela outra. Tenho medo quando ele voltar, eu quero ir. Mas quer ir por quê? Ele não vem para buscar quem quer ir, ele vem para buscar quem já está vivendo com ele um relacionamento de amor. É um relacionamento que ele já existe hoje. Desde que nós aceitamos Jesus, o que o Espírito Santo contou para nós e nos convenceu é que Deus enviou Jesus para morrer por nós. Ele entregou a vida dele para nós entregamos a nossa vida para Ele, e agora Ele nos quer e não quer ficar sem a gente. Jesus se declarou apaixonado pelo pecador. Falou: Deus amou o mundo que enviou seu Filho, e eu amo as minhas ovelhas, eu dou a minha vida por elas. Ele nunca se envergonhou, mesmo a gente sendo miseráveis pecadores, Ele nunca se envergonhou de declarar o amor dele por nós. Chegou revelando o quanto Ele nos ama. E algumas pessoas conseguiram amar a Ele e outras não. Sabia que a perdição é uma questão de... A perdição e a salvação é uma questão de amor? Leia na sua casa depois. João 3, ele falou assim: olha, eu vim a esse mundo não para juízo, eu vim a esse mundo para salvar. Mas acontece que eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Eles não conseguiram amar Jesus. Eu amei o mundo, eu vim para amar, mas eles não conseguiram me amar. Não teve correspondência de amor. Não conseguiram. E antes que você fale assim: ah, pastor, mas eu não entendo como é que funciona. Você entende sim, você sabe se você ama ou não ama. Todo mundo consegue saber. Amar é um sentimento. É um sentimento humano. E todo ser humano, se ele for franco com ele sabe o que ele ama e o que ele não ama. Ele pode até não admitir muitas vezes, mas se tem uma coisa que todo mundo sabe, você sabe o que você ama mais e o que você ama menos. Você sabe o que você odeia. É coisa humana. É que às vezes nós falamos que amamos e não amamos. Justo para quem? Para Deus, que sabe o que a gente sente sem a gente falar. Sabe quem que a gente resolve enganar? Deus.
o enganável, que não pode ser enganado, porque ele conhece o que a gente vai falar. Antes da gente falar, ele conhece o que a gente pensa antes da gente pensar. E ele falou assim: eu vim a este mundo, eu amei o mundo, eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar, mas eles não conseguiram me amar. Quem você acha que é mais amado no mundo hoje? Deus ou dinheiro? Dinheiro. Você sabe o que as pessoas fazem por dinheiro? Tudo. Você sabe o que as pessoas fazem por Deus? Pouca coisa. Se nós pudéssemos pagar as pessoas para servir a Deus, nós teríamos serviço de qualidade. Mas quando a gente diz assim, não, é para Deus. E quando eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu devo pensar naquilo que Deus fez por mim. Quando eu penso naquilo que eu estou fazendo de sacrifício para Deus, eu penso no sacrifício dele por mim. Quando eu penso na recompensa do mundo, eu penso nas riquezas de Deus que nós herdaremos um dia na vida eterna. Glória a Deus. Só que o cristianismo atual, o cristianismo profetizado por Jesus na época do arrebatamento, ele falou: porventura, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, é um cristianismo que as pessoas esqueceram dos sentimentos. Elas ficaram mais com a vida social, com a vida religiosa, e esqueceram que é o Espírito Santo de Deus que está aqui habitando no nosso coração, e é Ele que testifica Deus para você, é Ele que testifica você para Deus, e nada pode substituir isso. Nada. É uma questão de sentimento, é uma questão de amor. E se você não consegue amar a Deus, você está perdido. Porque Deus é amável. Quem me entendeu? Diga amém. Amém. Nós somos humanos e amar é uma coisa que a gente consegue fazer. Se você não consegue amar em Deus, com certeza você vai amar coisas que não merecem ser amadas. Se você não consegue crer em Deus, você vai crer em coisas que não merecem crédito. Se você não consegue servir a Deus, com certeza você vai servir coisas que não merecem ser servidas. Fomos enganados. Praticamos um cristianismo doido. Esse negócio de ser cristão, fiel à palavra, na dependência do Espírito Santo, dá trabalho. É difícil, pastor. Porque vamos fazer a obra, vamos orar, mas o Espírito Santo demora para responder. O Espírito Santo não fala o que a gente quer, não faz o que a gente quer, na hora que a gente quer. Tem hora que a gente pensa que o céu está fechado e esperar por ele demora. As pessoas resolveram fazer um cristianismo sem Deus. A gente funciona sem Deus muito bem. Porque nós vamos fazer, vamos profetizar, vai acontecer, e tal resultado, e a campanha está montada, e nós temos data, temos tema, temos tudo, e Deus, a cena não vir, não tem problema, a gente faz do mesmo jeito. A gente sabe fazer. Quem está me entendendo? Diga amém. A gente faz acontecer. Só que esse cristianismo é perigoso, é um cristianismo sem Cristo, é um cristianismo sem amor, sem paixão, sem fervor, sem ardor. Ele vai no automático. Todos os líderes de igreja falam para os seus liderados que eles estão salvos. Já falou para todo mundo que eles estão salvos aqui? Não acredita não se ele falar. Eu gostaria que todos estivessem. Eu fico preocupado com a minha salvação todos os dias. Eu não tenho medo de falar: Jesus, eu te aceito como meu Salvador hoje de novo. Perdoa os meus pecados. Não tiro do meu coração a alegria da tua salvação, o fervor de sentir que o teu Espírito Santo está em mim. Que a minha vida está acesa. Que eu faço parte do teu corpo. E o corpo, se ele não sentir o Espírito, ele está morto. Um corpo sem o Espírito, ele está morto. Não tem vida em si mesmo, não tem sinais vitais. Então o tempo todo você precisa estar fazendo um exame de vivo ou morto. Sabe como é que você faz um exame de vivo ou morto? Você tem que procurar temperatura.
Você tem que procurar respiração, você tem que procurar sinais vitais, você tem que olhar para Deus, falar com Deus, ler a palavra de Deus, cantar o louvor de Deus, e isso tem que mexer com você, tem que arder dentro da tua vida. Sinal de vivo. Paulo falou, por causa disso que entre vós muitos fracos, doentes e mortos na igreja. Por quê? Porque eles não sabem discernir o corpo. E como nós não queremos nos enganar, a revelação de Jesus, ele falou assim, olha, quando alguém gritar, chegou o noivo, metade vai sair procurando o Espírito Santo na última hora. Metade vai tentar amar na última hora, se reconciliar na última hora, e a porta vai fechar. E aí quem não foi por Deus, ele ficará aqui com o anticristo. Já vou até profetizar, se alguém ficar, você vai morrer degolado pelo anticristo. Isso se você quiser ser salvo. Porque se você aceitar o sinal da besta, então você vai passar a eternidade com o diabo e os demônios. Porque as pessoas não pensam nisso. Elas falam assim, elas não pensam que sem Deus a outra opção é o diabo. Você quer aceitar? A gente fala, não sei. A outra opção sem Deus é o diabo. Não conseguir amar a Deus, vai ter que conviver com o diabo. Não tem 3 planos. Não tem várias opções. É o Salvador ou o matador. Então, queridos, é uma questão de relacionamento. É difícil? Porém, é edificar a casa sobre a rocha. É o homem prudente, ele edificou a casa sobre a rocha. Mateus 7 fala, eu vou comparar a vocês o que é um homem prudente, o que é um homem imprudente. O homem imprudente é aquele que cavou areia bem fundo e construiu a casa sobre a rocha. Ele não está falando de casa, está falando de vidas. Ele está falando, tem gente que ao edificar a sua vida, você se descobriu que você está vivo e você não quer morrer, você quer viver para sempre. Então, se tratando da sua vida, você falou, eu não vou colocar a minha vida em qualquer lugar e viver de qualquer maneira. Cavar a areia, está falando, eu não quero aquilo que é removível, aquilo que é passageiro, aquilo que é folclórico. Tem a ver com a minha vida. Ele foi lá e descobriu a rocha e edificou a sua casa sobre a rocha. O imprudente, ele foi lá e construiu na areia. Bom, durante um tempo as 2 casas estão lá, todo mundo podia passar e 2 casas bonitas. É igual hoje, você vê as pessoas, são todas mais ou menos iguais. Por quanto uma vai existir, por quanto a outra vai existir, há uma diferença enorme. Onde uma vai passar a eternidade, onde a outra vai passar a eternidade, há uma diferença enorme. Mas enquanto elas estão ali edificadas, elas estão iguais, igual o trigo e o joio. Tudo muito parecido, tudo muito bonito. Mas vieram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios e deram com ímpeto naquela casa. E uma caiu, ou seja, ela existiu por um tempo. Deixou de existir. A outra permaneceu. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. E quando Jesus ensinou isso, ele falou assim, sabe quem é o prudente? É aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Temos que transformar em vida prática. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Então, se Deus está dito, se Deus disse, está dito. Eu tenho que entender isso daí e praticar. E Jesus está dizendo assim, na sua parábola, ele falou, olha, as que sabiam do noivo, metade delas estavam dormindo, cometendo uma loucura. Qual a loucura? Saber que o noivo está vindo, ir ao encontro do noivo e não estar preparado para encontrar com o noivo. Olha que loucura que se viveu na terra. Sabia de Jesus, sabia do arrebatamento, sabia da separação, sabia da condenação e não se preparou. Não se trata de você fazer um grande sacrifício, é uma questão de amor só. Amar a Deus. Tem algo mais amável do que Deus? Por que as pessoas não conseguiram amar? É questão de entregar a vida para quem entregou a vida dele por você. Se eu não entregar a minha vida a Deus, eu a entregaria. Quem é mais confiável? Essa foi a imprudência, essa foi a loucura
E quando elas cometeram essa loucura, chegou a hora que veio o noivo e ele fechou a porta. Elas vieram depois e bateram na porta e fizeram a oração que mais vai ser feita quando a igreja for arrebatada. Abre-nos, Senhor. Olha, o tempo todo a porta esteve aberta, não precisava nem pedir. Lembra na época de Noé, quando Noé entrou na arca e Deus fechou a porta? Abre-nos, Noé. Ficou 120 anos com a porta aberta, mais 7 dias. Não precisava nem pedir, era só entrar. Agora não adianta pedir, não vai abrir mais. Não vai abrir. Abre-nos, Senhor. A resposta que Jesus disse que Deus vai dar para eles é assustadora. Ele disse assim: olha, não vos conheço. Imaginando uma resposta dessa, uma pessoa ouvir isso de Deus: não sei quem você é. Ele não sabe quem é. Ele é Deus, ele sabe de todo mundo. Deus, como Criador, ele sabe de todo mundo. Mas como Salvador, ele conhece os salvos. Ele havia prometido para os discípulos: eu vou e eu volto para vocês, o mundo não me verá mais. Sabe quem que o mundo tem acesso para chegar a Deus? A igreja. Quem quiser falar com Deus hoje, fala para ele: só fala comigo. Fala com você, servo, salvo. Ele não tem como. Deus não fala com o pecador a não ser através do cristão pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse: o mundo não me verá mais. O mundo vai ver Jesus no juízo, e não mais como Salvador, como juiz. Mas ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui usando a vida de qualquer cristão que tem o Espírito Santo para falar de Deus. O próprio Jesus ensinou isso dizendo: agora, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês vão como cordeiro no meio de lobos, vocês são enviados. Então nós precisamos ir embora hoje com alguma certeza da nossa vida. Eu não posso nunca me esquecer da parábola das 10 virgens. Foi a parábola que Jesus revelou para nós, que quando ele voltar, 50% das pessoas que sabem da sua volta, que querem ir com ele, ficarão. Por que ficarão? Ele está ensinando: porque eles praticaram um cristianismo que ele chamou de doido, louco.